Olá, tudo bom? Para quem não me conhece, professor de defesa pessoal no servo cristão. Hoje eu queria comentar com vocês, dialogar um pouco com vocês. Eu acho que um pouco de relacionamento, né? E se ficar muito grande esse vídeo, eu vou passar por uma parte 2, certo? Então, vamos lá. O que eu tenho para comentar com vocês? Eu acho interessante quando a gente chega a uma certa idade, da nossa puberdade, né? Que a gente começa a ter outros interesses, né? Antigamente era bola, videogame, e depois de certa idade você começa a ter interesses, né, pro sexo oposto, né? Com mulheres, aquela coisa. E é natural do homem, né, ou da mulher, né, ter esse interesse, né? Às vezes as mulheres, na adolescência, quando era criança, brincava de bonecas, casinhas e por aí vai. E vão criando outros interesses, né? E é interessante porque eu venho falar disso, porque assim, quando chega numa certa idade, as pessoas sempre querem namorar e casar, aquela coisa toda, meio que pense no namoro ou num casamento mágico, né? Tipo, das histórias que liam, nos filmes que viam, aquela coisa toda. E eu também não sou diferente, eu era mais ou menos assim. Eu ainda tinha aquela questão, né? Tipo, quando você tá na igreja, né? Que você tem que namorar para casar, né? Que você tem que... É uma coisa boa, não vou falar que é ruim, não. A ideia tinha que ser essa, né? Mas não como fosse uma forma obrigatória, né? Porque existe isso na igreja, é uma coisa obrigatória. Você namorar, se você não casar, você tá excomungado da igreja, sei lá, principalmente se você estiver beijando e fazendo relações, né, sexuais com a pessoa. Aí eu fico imaginando o seguinte, é... cara, mais que a Bíblia nos coloca vários indícios que alguns aspectos, né, se a gente não casa, está cometendo um pecado, né, tipo atos, né, e não casar, mas eu coloco uma questão para vocês. Existe uma pessoa, independentemente do ato, né, desse ato, existe só um pecado no mundo? Só existe esse pecado? Porque assim, eu acho que as pessoas desconhecem a Bíblia. Porque, tipo assim, mais que a gente refere-se a um tipo de pecado que exista na Bíblia, a gente não pode esquecer dos outros. Por que eu tô falando isso? Porque muita gente que está na igreja, que eu percebo que estão na igreja, infelizmente a gente começa a perceber muitas coisas. Cara, estão na igreja por estarem. Alguma coisa às vezes é por inconveniência, porque não tem outro lugar para ir, aí vai para a igreja. Ou, tipo assim, para ela tanto, tipo assim, como falei, conveniências, né? Tipo, de não ter alguma coisa que ela possa fazer para ela não, para ela ir para a igreja. Então ela acaba indo para a igreja, se não tem nada para fazer, ela vai para a igreja. Ou se tornou um hobby, um costume, mas um costume não de coração, mas simplesmente uma questão de tanto faz, tá ligado? Eu vou porque pra mim tanto faz. E tipo assim, tem muita gente que faz muitas coisas errôneas dentro da igreja, roubam, tem pessoas que roubam, né, na igreja, infelizmente. Pessoas que maltratam uns aos outros dentro de casa, tá ligado? Tipo, xinga, bate na esposa, ou a esposa bate no marido, tem traições, tem vários tipos de coisas horrendas, sabe? E a gente pega uma coisa, e tipo assim, de um pecado só, e se diz santo, né? Porque, tipo assim, a gente, tem muita gente que tá na igreja e se acha o santo, né? A santa, né? O fato de não tá casada, né? Tá casados,
e não está cometendo atos, né, ilícitos, né? Que acho pelo fato de não estar acontecendo, tipo, o pecado que acontece com os adolescentes, né? Acho que não comete nenhum tipo de pecado. Aí eu fico imaginando, né, esse tipo de coisa e pego uma coisa que Paulo fala, né? Ele fala uma coisa quando ele é questionado sobre Pedro, né? Eles questionando uns aos outros sobre essas relações, das condutas judaicas. Paulo diz o seguinte: olha, Pedro, o que é destinado para nós é para os judeus aí, sabe? Algumas regras, né, de circuncisação, né, do prepúcio, algumas outras regras religiosas, é para nós, cara, judeu. Agora, para as pessoas que não são judeus, essas regras não cabem, porque elas não são uma linhagem judaica de fato. Elas conhecem a palavra, mas, sabe? Por que eu tô falando isso? Porque, tipo assim, Pedro, ele era uma pessoa que era convicto que a lei era mais santa que qualquer outro tipo de coisa. Sem essa lei que foi determinada por Moisés, que foi determinada por Deus, era, era uma coisa horrenda. Você não cumprir, você não fazer, você não... E só que, tipo assim, até para Pedro já era difícil, porque Pedro não cumpriu todos os mandamentos de Deus. Mas assim mesmo ele se achava digno de estar andando com Deus. E Paulo pega e olha essa parte e fala assim, olha, não é o você fazer as coisas, os 10 mandamentos, regradamente, os costumes judaicos regradamente, que você vai ser levado ao céu. Você vai ser levado ao céu para crença em Jesus Cristo, seu Salvador e o suficiente na sua vida. É isso que vai te levar ao céu. Então, tipo, partindo desse pressuposto que não é uma vida regrada, de fato, nós temos que tentar a vida regrada, mas isso não é uma predisposição para você ir para o céu, né? Ser salvo. A gente também tem que nos colocar que isso não é um pré-requisito para você, tipo assim, esquecer os outros pecados e só se tratar de um pecado. Jogar só na cara dos outros só um pecado. E até mesmo uma coisa interessante, que Deus, ele, tipo assim, ele nunca chegou para você e falava assim, você não deve dormir com uma mulher. Nada. Ele fala o seguinte, até mesmo ele fez Adão, né, e da costela de Adão proporcionou a Eva, né, que ele falou assim, olha, multiplicai sobre a terra. E naquele momento não existia um casamento de fato, existia uma união que eu tinha falado em alguns vídeos anteriores. Deus nunca falou sobre casamento de fato. A primeira vez que a gente pode nos mostrar essa maturidade para Deus, assim, tipo, transmitir às pessoas, porque Deus sabia que a maturidade das pessoas tinha que ser com o tempo. Então, a maturidade que Deus percebeu para que as pessoas entendessem de fato o que era união para o avançamento do casamento foi através de Moisés. Tirando isso, a Bíblia não fala de fato de um casamento, fala de união entre homem e mulher, sabe? Então, tipo assim, partindo para esse pressuposto que existe a proposta de Deus, uma propagação da humanidade, de um crescimento da humanidade, ele permite que o homem faça. Mas aí que tá uma coisa interessante. Ele permite. Antes do casamento, se a gente for nos colocar.
né? Porque antes não existia um casamento, existia uma união entre homem e mulher. Mas aí depois Deus começou a transmitir regras porque o homem estava ficando desregrado com isso. Desregrado que eu falo o quê? Banalizando as coisas de Deus. Né? Porque Deus pegou e falou assim, olha, que o homem fique com uma mulher, que ele trate aquela mulher como se fosse uma só carne, aquela coisa toda. Só que o homem, a natureza humana, começou a fraquejar na natureza de Deus. Porque eles começaram a ter mais questões, relações com outras mulheres. Sabe? Tipo, tava com uma mulher e depois estava com outra mulher. E, tipo, não tinha respeitos, né? Tratavam as mulheres como objetos. E hoje em dia, de certo modo, tem muita gente que trata a mulher como objeto. E a mulher trata o homem como objeto também, né? E assim, e não é bem assim, né? Deus fala pra gente ter uma relação, uma coisa respeitosa com uma só pessoa. Porque imagina você dar atenção para todos, né? Então, assim, e dar atenção e dar os cuidados que aquela pessoa tem que ter, né? Tanto o homem quanto a mulher. Então, assim, cara, a gente só tem que tomar cuidado porque, tipo assim, para não ficar uma coisa banalizada. Ficar igual ao mundo. Porque o mundo não tem respeito com as coisas de Deus. Simplesmente isso, o mundo não tem respeito. As coisas, tipo, do mundo, relações, né, tipo, entre pessoas, infelizmente, aquela coisa assim, tipo, vamos mudar, você pode ficar com quantas pessoas você quiser, que não dá nada, não sei o que. E, cara, não funciona assim, porque até o coração de cada pessoa acaba criando alguma coisa, algum estigma. Você acaba criando alguma expectativa. Você pode até não criar expectativa, mas a pessoa que você ficou, que você teve alguma coisa, vai criar algum intuito na mente dela, entendeu? Ela vai pensar que você está apaixonado por ela, pensar que você gosta dela ou alguma coisa do tipo. Então, cara, se você não quer ficar com ninguém, tipo, namorar sério, então não fique com ninguém. Fica sozinho. Se você quer brincar com as pessoas, não brinque com as pessoas. Nenhum homem, nenhuma mulher brinque com ninguém. Se quer uma relação, se quer beijar, se quer fazer relações sexuais, fica com uma só e faça. Aí se ao longo do tempo, né? Tipo, do tempo que eu falo de 1 ano, 2 anos, essas coisas, se não deu certo, ou realmente se você viu que não deu certo, busque outra mesmo. Mas com coisa regrada, né? Não banalizada, não igual o mundo faz, de qualquer maneira, né? Ah, passei 1 ano, 1 mês, vou lá e vou ficar com outra, aquela coisa. Cara, não, aí já se tornou coisa do mundo, porque o mundo que tem esse aspecto, essa mentalidade, algumas pessoas, não todos, tá? Mas algumas mentalidades é ruim. Pega a mentalidade mais boa, a mentalidade que realmente vai dar lucro e que realmente é a mentalidade cristã, né? Amém?